Amém, graça e paz. Quero ler com os irmãos Mateus 7, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Amém? Na presença do Senhor, nada é em vão. Vamos ter retorno de tudo que nós fizermos. E nós vamos louvar agora, agradecer, orar ao Senhor, porque Ele tem nos ouvido, Ele tem nos assistido e com certeza Ele tem nos respondido. Obrigada, Senhor. Te damos graça, Senhor. Te adoramos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor. E nada do que fazemos, Senhor, na Tua presença, em Teu nome, é em vão. Sabemos, Senhor, que Tu tens anotado, Senhor, cada uma das nossas atitudes, Senhor. Que Tu tens, Senhor, recolhido, ó Pai, os nossos pedidos, ó Deus. Tu tens, Senhor, se aproximado daqueles que se aproximam de Ti, daqueles, Senhor, que Te querem, que Te buscam, Senhor. Aqueles que Te buscam, Pai amado, Te encontram, Senhor. E por isso estamos aqui, Paizinho, porque nós queremos mais de Ti, ó Deus. Queremos mais da Tua presença, Senhor. Queremos mais, Senhor, dos Teus ensinos, Pai amado. Queremos mais do Teu amor, mais da Tua paz, que excede a todo entendimento, Pai amado. Senhor, nós damos graças a Ti, Senhor, e Te pedimos, Pai, que Tu agora, Senhor, faça a Tua vontade em nosso meio, Pai amado. Transforma todo esse ambiente, Senhor, e que a Tua vontade, Pai amado, seja feita nesse lugar, nas nossas vidas, Senhor, na vida daqueles que estão conosco nesse momento, Pai amado, que não puderam estar aqui presencialmente, Pai amado, mas que agora, Senhor, se unem, Pai amado, num só Espírito, ó Deus. Senhor, visita cada um, Senhor, visita cada lar, Pai. Visita cada família aqui representada, Senhor, e faz a Tua vontade em nós, Senhor. Envia Teus anjos, Pai amado. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, neste local, Pai, em cada uma das casas, Senhor. Oh Deus, anjos de guerra, Pai, para guerrear em favor do Teu povo, Senhor. Em favor deste culto que é para Ti, ó Deus amado. Te pedimos, Senhor, cuida, Pai amado, de cada uma das coisas, Senhor. E nos usa, Pai amado, com graça, autoridade e poder, em nome de Jesus. Amém. Sua presença é real. Aleluia, Senhor. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real, Senhor. Sua presença é real. Aqui neste lugar, Queremos Te Sua sentir, presença Espírito Santo. é real. Aqui neste lugar,
Senhor. Presença é real. Vem, Santo Espírito. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar. Adore ao Senhor. Então a Ti, Senhor. Então me renderei totalmente a Ti. Aleluia, Senhor. Te rendemos graças, Pai. Te louvamos, Te adoramos, ó Deus. Enche esse lugar com a Tua presença, Senhor. Tua doce e santa presença, Pai. Sua presença é real. Podemos Te sentir, Senhor. Totalmente a Ti. Aleluia, Deus. Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Aleluia! Santo é o Teu nome, Glórias a Ti, ó Jesus. Pai. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Vem, vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Lugares altos, Senhor. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, pra que eu possa exalar Teu ser. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar,
és maravilhoso, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai. Louvado e adorado seja, Senhor. Batiza-me. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou no teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Aleluia, Senhor. Me Esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei a ti, Espírito Santo. Me Esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei a ti, Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. batiza a tua igreja, Senhor. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Aleluias. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Amém.
Queria ler com os irmãos Mateus 6, 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. No versículo 31, ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O pastor chegou a citar esse versículo já na pregação que ele tem feito, e me chamou a atenção para o momento de oferta, nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E é interessante, o Senhor aqui, Jesus nos alerta que haveria um cabo de guerra, talvez, dentro de nós. Sempre que nós falamos em oferta, sempre que nós pregamos sobre o dízimo, eu sei que sempre tem um ou outro que ainda não alcançou o entendimento, ou que nem pensa dessa mesma forma que nós, e que diz: Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro, e não precisa mesmo. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas é interessante nós pensarmos que a obra do Senhor, ela é feita com o que é arrecadado nas igrejas. E muitas vezes nós nos esforçamos tanto para fazer um passeio, para comprarmos uma roupa cara, para fazermos algo que nos agrada. E quando se trata de agradar ao Senhor, o bolso nos incomoda. E a gente diz: não posso, vai faltar. Mas na frente ele disse, você leu a partir do 24 até o final, ele diz: olha para as aves do céu, olhar os lírios do campo, faltou alguma coisa a eles? Não tem você muito mais valor? Deus não deixará faltar. Mas nós não podemos nos inquietarmos com essas coisas, porque isso quem faz são os gentios. Essa preocupação, se eu der o meu dízimo, se eu der a oferta, vai faltar. Essa preocupação não deve ser a preocupação daqueles que têm o Deus como Pai. E não é Mamon, não é o dinheiro que te domina. Mas quando nós pensamos: se eu der, vai me faltar, se eu der, eu não vou conseguir, é porque de fato quem está te dominando é o dinheiro. Quem está te dominando ainda é Mamon, o Deus da riqueza, e não o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos pensar se de fato tudo que nós estamos comprando nós realmente necessitamos. Mas como nos agrada, nós fazemos e nos esforçamos e pagamos em não sei quantas prestações. Mas aí na hora de dar para o Senhor falta. Irmãos, Deus, ele de fato, ele não precisa do seu dinheiro, mas ele quer ver em você fidelidade. Ele quer ver em você prova de fé. Porque ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Então nós precisamos começar a nos avaliar e ver de fato o que nós temos sentido quando alguém toca no nosso bolso. Dói? Quando alguém toca no seu dinheiro, dói? Nós precisamos pensar sobre isso. Amém? Nós vamos fazer a nossa oferta, mas que você possa estar dizendo aí: Senhor, é a Ti que eu quero servir. Senhor, eu quero poder Te entregar todas as minhas preocupações. Eu não quero andar como os gentios que estão se perguntando se vai dar, se vai faltar. No finalzinho aqui ele diz o seguinte, olha... Passei demais. Ele diz assim:
Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ele está nos dizendo aqui, busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Pensemos em Deus, né? Nossa mente tem que estar focada, o capacete da salvação, focada no reino. Nós nem sabemos se teremos o dia de amanhã. Nós temos o hoje, e o nosso hoje é para adorar o Senhor, em espírito e em verdade, com tudo que nós temos, não só com metade de nós, não só com aquilo que não é físico, é tudo que nós temos. A nossa casa é do Senhor, o nosso dinheiro é do Senhor, a nossa família é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. É isso que Ele espera de nós, adoradores em espírito e em verdade. Amém? Aleluia, Senhor. Vamos louvar ao Senhor e nós vamos orar pela sua oferta. Senhor, estamos aqui, Pai. Estamos aqui, Senhor, dispostos a Te obedecer, dispostos a aprender mais de Ti, Senhor. E estamos fazendo, Senhor, cumprindo, Pai, a Tua ordenança, sendo obedientes a Ti, Senhor. E estamos trazendo, Pai, a Tua casa, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, crendo, Senhor, que Tu és o nosso provedor, declarando, Pai, não só aqui nessa terra, como no reino espiritual, que Tu és o nosso Deus, a Ti nós servimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu quero nesse momento, Senhor, Te pedir que o Senhor nos acrescente sabedoria, entendimento da Tua palavra, Pai amado. Que o Senhor, Pai, nos faça prosperar, Senhor, em nome de Jesus. Que não nos falte, Senhor, o discernimento vindo do Teu Santo Espírito. Que não nos falte, Senhor, o alimento. Que não nos falte, Senhor, as Tuas providências, Pai. Porque como a Tua palavra diz, Tu sabes, Senhor, do que necessitamos, Deus. Então nós entregamos, Senhor, as nossas ofertas a Ti, Senhor. Mas mais do que isso, Pai, Te entregamos as nossas vidas em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, a cada ofertante e a cada oferta em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Glórias a Ti, ó Deus.
Aleluias. Santo és tu, Jesus. O Facebook não precisa encerrar não, só o Instagram. Depois o Instagram e começa novamente. Deu? Salvar no IGTV. Não deu, não salvou? Não aconteceu nada. Eu tenho que encerrar e ele parou sozinho. Volta ele aí, eu ponho lá. Acho que ele ensinou, porque você falou que ele faz automático. Não. Agora tem que começar de novo. Amém, irmãos? Nós vamos continuar falando sobre Mateus capítulo 5, né? Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te bendizemos, Pai. Queremos te pedir que tu venha, Senhor, nos orientar, falar conosco, Senhor, através da tua palavra, que o teu Santo Espírito tenha total poder, Senhor, para falar aos nossos corações, Senhor, nos iluminando, nos ajudando, fazendo com que todas as coisas, Senhor, sejam colocadas aqui segundo a tua vontade e não a nossa, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha falar conosco nessa noite, Pai. Nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deixa eu só ampliar aqui. A pergunta que se faz quando você lê um texto desse, né, irmão? Jesus está dizendo: felizes os que são limpos do coração, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Qual é a pergunta mais lógica que você faz numa hora dessa? O que é ser limpo de coração? Né? Porque, na verdade, o que é ser limpo de coração? Só que para responder a essa pergunta, nós temos que entender o que não é ser limpo de coração. O que é ser sujo de coração, ou ter um coração sujo pela vida que levamos, por aquilo que nós fazemos. Então a gente precisa entender o que vem antes disso. É um processo, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, para eu chegar até o momento de ver a Deus, eu preciso passar pelo processo de limpeza. Ser limpo de coração. A palavra de Deus diz em Romanos 3, 23, que ele diz assim: todos pecaram
e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Quando é que nós pecamos? Quando Adão e Eva fazem algo que foi contrário à vontade do Espírito Santo de Deus. Deus chegou para eles e disse assim: Adão e Eva, vocês podem provar de todas as árvores, de todos os frutos, de tudo aquilo que está aqui, menos dessa árvore aqui vocês não vão provar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore vocês não podem tocar. Só que existia alguém também morando naquele jardim que era contrário à vontade de Deus, e era Satanás, que estava em forma de uma cobra. E essa cobra então começou a conversar com Eva, e começou a dizer: mas por que você não pode comer dessa árvore? Por que Deus não permitiu que você comesse do fruto dessa árvore? Foi uma orientação, uma ordenança de Deus que a gente não pode comer. Aí Satanás lança dúvida, diz assim: olha, se você comer desse fruto, você vai descobrir todas as coisas, e você vai ser como Deus. Então, ele não quer que você coma desse fruto, porque ele não quer que você seja como ele. Olha só como é que o inimigo das nossas almas é terrível. E aí eu quero parar para você entender alguma coisa, irmãos, que existe uma luta constante do diabo contra as nossas vidas. Qual é o objetivo do diabo? É que você e eu não vejamos a Deus. Ele não quer que você e eu sejamos aquelas pessoas que vão entrar na eternidade e vão se encontrar com o Pai. Ele não quer isso. Então ele vai fazer de tudo. Ele vai falar coisas para você, ele vai te levar a fazer coisas para que você não seja limpo, para que você não consiga entrar no reino dos céus e para que você não consiga ver a Deus. E por causa desse problema, Satanás, falando no ouvido de Eva cai na conversa da serpente, do maligno, come a fruta e ainda dá a fruta para o Adão comer, e os dois então agora se tornam pecadores. Ao ponto de que, olha só como é que são as coisas. Satanás, ele é tão astuto que ele coloca dentro do homem e da mulher esse entendimento de que você, quando está impuro, você não pode ver a Deus. Quando Deus descia todas as tardes, Adão e Eva estavam esperando o Senhor no jardim para conversar com Ele, para ver se estava tudo certo, como é que foi o seu dia, como é que você fez isso, como é que fez aquilo. Quando Adão e Eva pecam pela desobediência, o que acontece? Eles se escondem da presença de Deus. Então, eles não estavam vendo mais a Deus, e Deus estava ali. Então eles não conseguiam mais ver o Senhor. O pecado nos impede de ver a Deus. E aquela hora ali, quando eles se escondem, Deus havia descido como Ele sempre faz. Então eu posso entender outra coisa aqui, irmão. O pecado não muda quem Deus é. O pecado muda quem nós somos. Deus continua sendo o mesmo Deus. Continua fazendo as mesmas coisas, continua querendo conversar conosco, continua querendo ter relacionamento conosco. Nós, por causa do pecado, nos escondemos de Deus. Deus continua sendo o mesmo. Por causa desse pecado, Adão e Eva então são expulsos do paraíso, são retirados de lá. E agora, por causa disso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então qual é o meu estado? Qual é o seu estado inicial? Qual é o seu estado inicial? Qual é o meu estado inicial? Sabe qual é o nosso estado inicial? Estado de pecado. E quem está em pecado? Está limpo ou está sujo? Hein, irmãos? Pois é. Então eu preciso entender primeiro quem eu sou. Eu preciso entender qual é a minha natureza. Eu preciso entender como eu sou, para poder entender que eu só posso ser limpo através de Jesus. Não tem outro meio, né? Portanto, entendemos que antes da limpeza do coração, antes daquilo que está proposto aqui por Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, antes de chegar nesse ponto, né? Todos nós estávamos em pecado, portanto sujos diante do Senhor.
Todos nós. Então não há uma pessoa que possa dizer assim: eu não sou pecador. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Aquele que diz que não tem pecado, mente, é mentiroso. E a mentira é filha de quem? Do diabo. Olha que terrível. Olha como é que um abismo vai chamando outro abismo, que vai chamando outro abismo. Portanto, a impureza do pecado contamina todo o nosso interior, o nosso coração. Quando Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados os limpos de coração, Ele está falando de alguma coisa que é externa? Coração você encontra do lado de fora? Não, Ele está falando de coisas que são do nosso interior, né? Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, diz assim, ó: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, a grande questão disso daqui, de tudo que a gente está falando, é será que é possível mudar aquilo que está dentro de mim? Você consegue mudar aquilo que está dentro de você? Hein? Você é capaz de fazer isso? O homem em si mesmo não é capaz de fazer isso. O homem, no seu estado natural, ele não é capaz de mudar o seu interior, porque a Bíblia nos garante que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem sozinho não tem condições de mudar o seu estado natural. Nós não somos limpos sem Jesus. Só existe uma maneira de mudar o nosso estado de sujeira para limpeza, e esse momento chama-se salvação por Cristo Jesus. Então, quando Jesus é enviado pelo Pai para morrer naquela cruz, para verter o seu sangue por nós, e nesse momento a palavra, tem como botar aí, Fernando, Isaías 53, Isaías capítulo 53 fala o que aconteceu na cruz. Quando Jesus foi morto naquela cruz, verteu o seu sangue por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo no meio de nós. Isaías 53, capítulo 4. Isaías 53, capítulo 4. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa de quê? Das nossas transgressões. Moído por causa de quê? Das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a primeira coisa que você tem que entender: nós somos cheios de iniquidade, nós somos cheios de transgressões, mas sem Jesus nós não conseguimos sair desse estado. Sem Jesus nós não conseguimos sair dessa condição de pecador que nós temos. Nós precisamos entender que Jesus é a solução para o seu problema e para o meu problema. Se você consegue enxergar realmente quem você é, se você consegue ver realmente quem você é, você vai entender que só através de Cristo Jesus o seu pecado pode ser retirado e lançado naquela cruz. Foi sobre Ele que foi lançado a sua transgressão, o seu pecado, a sua iniquidade. Entendemos então que os que são limpos de coração verão a Deus, em contrapartida que os que são sujos de coração não verão a Deus. Você está entendendo o quanto isso é sério? Você está entendendo o que essa palavra representa? Aqueles que são limpos de coração, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro chamado Jesus, esses verão a Deus. Mas aqueles que não foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, continuam sujos de coração, esses não verão a Deus. Não vão entrar no reino dos céus.
não vão ser aqueles que vão assentar à mesa com o Pai. Porque se nós entendermos o que é pecado e o que é ser filho de Deus, nós vamos entender que só pode ficar perto daquele que é o Senhor, aquele que é a pureza em pessoa, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Portanto, aqueles que pecam e andam em pecado não verão a Deus. Olha o que sério isso. Aqueles que pecam e aqueles que andam em pecado não verão a Deus. Porque a gente pode. Por que eu fiz essa diferença aqui? Aqueles que pecam e aqueles que andam em pecado. Porque muitas pessoas pensam assim: eu pequei, mas eu hoje confessei o meu pecado, então eu fui perdoado do meu pecado. Aquele pecado não existe mais para Deus. Mas essa pessoa sai daqui desse pecado e começa a fazer outro aqui, totalmente diferente, de outro jeito, mas continua fazendo. E ela acha, porque confessou aquele pecado ali, que esse pecado aqui não tem influência na vida dela. Mas tem influência. Qualquer pecado que você continue fazendo, esse pecado vai te impedir de ver a Deus. Isaías 59, preste atenção no que eu vou te dizer. Isaías 59, versículo 1 ao 3 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. A gente sempre fala esse versículo aqui, né? Que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa me abençoar. Não, nem o seu ouvido está fechado para que não possa me ouvir. Mas olha o que continua dizendo no versículo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então tem alguma coisa que nos impede. O que é iniquidade? Pecado. Mas o seu pecado, mas o nosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Então, no mesmo versículo está dizendo que Deus a mão do Senhor não está encolhida, mas também para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas no mesmo versículo está dizendo assim: mas as suas transgressões, as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. O Senhor, lembra que eu disse? Ele não pode se relacionar com o pecado, porque Ele não admite o pecado. E muitas vezes a gente disse, né, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é verdade. Deus odeia o pecado e Ele odeia também o pecador. Quem é que Ele ama então, afinal de contas? Ele ama o pecador arrependido. Ele ama aquele que se distancia do pecado. Ele ama aquele que não vive mais no mundo, mas agora vive no reino de Deus, vive na presença de Deus. Então, irmãos, muitas vezes acontece, nós vamos ver aqui na pregação, que tem momentos que a gente está até na igreja, tem momentos que a gente está até na live assistindo um culto, tem momentos que a gente acha que está na presença de Deus, mas Deus está tão longe de nós que Ele não consegue nem ouvir as nossas orações, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Diante disso tudo, entendemos ainda que o significado da palavra coração, presta atenção, na Bíblia trata-se do que se passa no seu interior. Então muitas vezes eu já cheguei até a falar isso também, mas hoje pesquisando sobre isso eu entendi melhor o que essa expressão quer dizer, né? Limpo de coração, ou então a palavra coração na Bíblia. Então, a palavra coração na Bíblia se trata do nosso interior, não é só das suas emoções, é do que se trata no seu interior, e muito mais em particular daquilo que se passa na sua e na minha mente. Então, quem é que toma as decisões
na sua vida? É o seu coração ou a sua mente? Você decide com a mente. Então, o Senhor colocou essa expressão na Bíblia para facilitar o nosso entendimento, mas muitas vezes ele acaba sendo um entendimento dúbio, a gente não consegue entender, a gente acha que a gente está sendo dominado pelas emoções, mas as nossas emoções também são dominadas pelo nosso pensamento. Tanto é que Satanás, quando lança algum pensamento, ele não vai direto para o nosso coração, ele vai direto para a nossa mente. Quando o pensamento que Satanás lança na nossa mente desce para o nosso coração e se torna um pecado, é que é o problema. Vamos ler, vamos entender isso então. Então quer dizer que coração, quando o Senhor fala sobre coração, limpos de coração, Ele na verdade está falando limpos de mente, limpos no seu interior. Vamos entender isso? Por que Ele fala isso? Olha aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 5, vai falar exatamente sobre isso. Ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, na verdade, quando Deus está falando sobre coração, Ele está falando sobre mente. Ele está falando que você precisa controlar, limpar a sua mente. Então, coração é a mesma coisa que mente, é a mesma coisa que fonte de pensamentos, é a mesma coisa que o pensar, é a mesma coisa que o entendimento. Deu para entender? Sim ou não? Amém? Ou não amém? Preciso então mudar, então eu preciso mudar a natureza do meu coração. Meu coração é mau, a minha mente é má. Eu preciso mudar o meu interior e até mesmo mudar a minha mente. O que Romanos 12, 2 fala? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendeu isso? Então, na verdade, o seu coração está ligado à sua mente, é aquilo que você pensa, né? É Descartes que falava isso? Penso, logo existo? Acho que era, né? Falava, penso, então logo existo. Se fosse o contrário, ele ia dizer assim, sinto, logo existo. Mas não é. Você só existe porque você pensa, né? Você já viu uma pessoa que está internada e ela tem um ataque cardíaco? Meu tio esses dias teve um ataque cardíaco. O que acontece? O coração é um músculo. Então, o coração sendo um músculo, você pode dar um choque nele e ele volta a bater. Agora, quando uma pessoa está internada, né, e ela tem morte cerebral, tem jeito? Só para Deus, né? Porque ali é como se tivesse terminado a vida. Então, agora mais uma prova de que a sua vida ela é comandada quando a sua mente está sã, quando o seu pensamento está bom. Lembre-se de que Deus conhece o nosso interior e sabe muito bem quem tem coração limpo ou não. Muitas vezes a gente pensa que a gente está enganando o Senhor, mas do Senhor ninguém brinca, ninguém, como é que fala? Ninguém zomba. Mateus capítulo 15, versículo 8 diz assim, este povo, olha como é que Deus conhece as nossas vidas, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então ele está dizendo lá, mas a sua mente está longe de mim, né? Paulo dizia assim, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é lícito, nisso pensai. Se fosse para o mesmo sentido, né, ele poderia dizer assim, nisso senti, mas não, ele já disse direto, olha, nisso, pensa nisso, que a sua mente precisa pensar coisas boas. Se você só pensa em desgraça, se você só pensa em pandemia, se você só pensa em morte, se você só pensa em coisa ruim, você acha que vai acontecer o que com você?
Só coisa ruim. Podemos estar até mesmo, olha só, aí é que eu queria dizer, podemos até mesmo estar adorando ao Senhor, podemos estar até mesmo dentro da igreja adorando a Deus, mas é Ele que enxerga se existe de fato dentro de nós um coração sincero e submisso a Deus. Sabe, irmãos, existe um texto, né? Depois procure para mim, Geise, quer procurar aqui? Eu não estou lembrando onde é. Mas bota aqui. Sepulcro caiado. Jesus encontra com os fariseus e Jesus começa a falar umas coisas duras para eles, né? E no meio da sua fala ele diz assim: vocês são sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Sepulcro caiado é uma urna para colocar um morto, e a pessoa era colocada dentro daquela urna, e eles para ficar uma coisa bonitinha, eles iam e pintavam aquela urna de branco com cal, né? Uma tinta de cal. E aí Jesus disse assim: vocês são como sepulcros caiados, parecem muito bonitinhos por fora, mas por dentro só existe morte. Olha que terrível. E Jesus estava falando para religioso, estava falando para os fariseus. Achou aí? Me dá aqui. A pergunta que a gente faz, irmãos, é: como está o nosso coração? Como está o seu coração? Você que está assistindo essa live, como está o seu coração? Você pode analisar o seu coração. Será que realmente eu sou uma pessoa limpo de coração? Será que você é uma pessoa limpa de coração? Será que é? Daí. Mateus 23 diz assim. Eu acho que eu coloquei aqui na pregação, mas eu vou ler para vocês. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus. Quem são os escribas e fariseus? São o alto clero de Israel, os homens mais religiosos de Israel. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha como é que Jesus trata os homens. Os caras eram como se fossem os apóstolos, os pastores, os padres, os caras mais tops da religião da época. Hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Nosso Pai. Eu, se fosse um fariseu desse aí, acho que eu arrumava um lugar para me esconder depois de uma dessa. Sepulcro caiado. E é exatamente o que muitas vezes acontece, irmãos. Para a gente chegar a ser limpo de coração, a pessoa que para chegar a ser limpa de coração, ela precisa entender que ela precisa ser transparente. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha, sepulcro caiado. Quem, irmãos, quer entrar no reino dos céus desse jeito assim? Achando que Deus não vai enxergar o que há no nosso interior? Achando que Deus não vai ver se nós realmente somos limpos de coração ou não? Jesus, quando estava dando esse sermão da montanha, as bem-aventuranças, ele estava mostrando para aqueles que estavam ouvindo eles: olha, se você não tiver essa conduta de ser limpo de coração, você não vai ver a Deus, você não vai enxergar o Pai, você não vai entrar no meu reino. E aí a pergunta que a gente pode fazer para nós é: como então eu consigo mudar o coração?
Porque muitas vezes você pode estar aí na sua casa, né, pensando, então como é que eu faço para ser uma pessoa limpa de coração? Hebreus capítulo 12, versículo 14, começa a nos dar uma direção. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação. E ele diz assim, ó, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos já duas coisas aqui, né? Os limpos de coração vão ver a Deus, e aqueles que são santificados ou que estão em santificação vão ver a Deus. Então ele está dizendo, sem santificação ninguém verá a Deus. É preciso então entender o que é isso, né? É aquilo que eu estava dizendo aqui. Nós conhecemos, eu e minha esposa conhecemos várias pessoas assim. Confessam um pecado aqui hoje, não praticam mais esse pecado, mas aqui estão praticando outros pecados tão graves quanto aquele que ela deixou, e acham que porque terem confessado esse pecado e terem continuado com esse aqui, acham que está tudo certo. Só que o Senhor está me mostrando aqui através desse texto de Hebreus 12, 14, que eu preciso ter santificação. Porque se eu não tenho santificação, eu não vou ver a Deus. E o que é santificação? Santificação é um remédiozinho que eu tomo todo dia de manhã. Não. Santificação é uma vida em santidade. O que é santidade? Uma vida sem pecado. Pelo menos é uma vida que tenta não andar em pecado. Paulo diz assim: andai em espírito. Quanto mais eu alimento o meu espírito, mais eu ando em santidade. Quanto mais eu me alimento das coisas de Deus, mais a santificação vai se aprimorando na minha vida. E aí pode você perguntar para mim assim: mas pastor, quanto tempo vai demorar essa santificação? Você quer saber quanto tempo vai demorar essa santificação? Quer saber? Não quero te decepcionar, você que está aí no Facebook, mas se você acha que a santificação só foi o tempo que você mergulhou no tanque lá e saiu fora, você está muito enganado. A santificação é para a vida toda. Existe uma natureza humana que, quando você rende a Jesus, essa natureza humana ela é amortecida dentro de nós, mas ela não é mortificada. Ela é amortecida, ela está ali aprisionada, porque o Espírito Santo de Deus está segurando ela dentro de você. Mas se você voltar a se alimentar de coisas que são do mundo, se você voltar a se alimentar com coisas que são do pecado, se você voltar a fazer tudo aquilo que você fazia antes, essa natureza humana vai voltar, e vai voltar mais forte, e vai ser algo terrível, que a palavra de Deus diz que quando o espírito imundo sai de dentro de nós, ele vai guiar pelo mundo, ele vai tentar retornar para sua casa, e ele encontra a casa vazia, mas adornada, ele então entra e leva 7 demônios, 7 espíritos malignos, piores do que o primeiro, e o estado dessa pessoa agora vai se tornar pior do que antes. Olha que terrível. Quantos evangélicos, quantos crentes que a gente tem visto que tem ficado pior do que antes. É preciso entrar em santificação, porém é preciso antes se render a Jesus Cristo. É preciso realizar uma limpeza no interior através da santificação, para que realmente haja uma mudança no seu coração e acabe afetando também o seu exterior. Tem muita gente que quer mudar o seu exterior sem antes mudar o interior. Tem muita gente que quer fazer, como é que se diz?
o carro a andar depois dos cavalos. Irmão, não tem como, ou você vai fazer como tem que ser feito através da palavra do Senhor, ou então você não vai fazer. Olha o que Jesus diz, né? A gente acabou de ler, mas eu vou ler o trecho antes. Olha o que Jesus diz em Mateus 23, versículo 25 e 28. Jesus está falando de novo para os escribas e para os fariseus. A gente acabou de ver um pouquinho na frente, mas olha o que ele diz antes. Se você entender que a santificação é um processo de limpeza interior, se você entender que você tem que se limpar primeiro por dentro, para depois afetar o seu exterior, olha o que Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus. Vamos botar para os dias de hoje: ai de vós, pastores e crentes, hipócritas, porque engraçado, a minha versão está limpaz o exterior. Não, é 25, Fernando, bota o versículo 25, esse versículo 25, isso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Passa aí, 26. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Você entende isso? O Senhor está mostrando para nós o caminho das pedras. Você quer realmente ser uma pessoa que vai ver a Deus? Você quer realmente ser uma pessoa limpa de coração? Você tem que começar a limpar o seu interior. Ele está dizendo, olha, você tem que limpar, você tem que deixar de limpar só o exterior. Você está limpando só o que está do lado de fora. Você está botando só roupa bonita. Você está deixando de ser uma pessoa espiritual para ser uma pessoa carnal. Tem um monte de gente carnal dentro das igrejas. Tem um monte de gente carnal no meio evangélico. Mas Jesus está dizendo, esses não verão a Deus. Mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. O que é rapina e o que é intemperança? Vamos lá. Rapina, roubo, desvio, dilapidação, exploração. Intemperança, destemperança, indecência, depravação. Jesus conhece ou não conhece o nosso interior? Jesus sabe ou não sabe o que se passa na sua mente? Ele dá um conselho para nós: limpa primeiro. Olha só, Jesus é tão bom que ele está dizendo para você e para mim: limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Precisamos entender que para poder ver a Deus é preciso ter o coração limpo, é preciso ter o interior limpo, é preciso ter a mente limpa. E para que isso aconteça é necessário entrar no processo de santificação. As pessoas acham que santificação é só expulsar demônio, e não é. Santificação vai além de expulsar demônio. Santificação é ter uma vida com Deus, é ler a palavra todos os dias, é meditar na palavra todos os dias. Eu estava vendo enquanto eu estava pesquisando sobre essa palavra, eu vi um vídeo de um pastor chamado Douglas Gonçalves, e ele estava falando sobre limpos de coração. E olha que coisa que ele disse. Ele falou que um pastor que deu aula para ele há muitos anos atrás contou que um dia ele soube que um pastor amigo tinha tido uma doença chamada Alzheimer. E aí ele foi visitar esse pastor no hospital. Quando ele chega no hospital, ele encontra o pastor xingando todos os palavrões que você possa imaginar, obscenidades que você possa imaginar, tudo que você possa imaginar. E ele ficou assustado com aquilo, porque aquele pastor que ficou com Alzheimer era um pastor exemplar. Era um pastor que você olhava para ele e você dizia assim: poxa, esse homem aí, né, vai direto para o céu. E aí, alguns dias depois, aconteceu a mesma coisa com um outro pastor amigo dele, que ficou também com Alzheimer. E ele foi visitar esse pastor no hospital que estava com Alzheimer. Quando ele chegou lá, esse outro pastor amigo dele chegou para perto dele sem o conhecer, porque o Alzheimer
já tinha tomado muito a mente dele. Sem o conhecer, começou a tentar evangelizar o pastor que era amigo dele. Você entendeu a diferença? Um com Alzheimer xingava todos os palavrões, toda a obscenidade que tinha. O outro também com Alzheimer tentou evangelizar ele. O que foi mudado em um e em outro? Qual foi a diferença? Por que um xingava, dizia todas as obscenidades, mesmo sendo pastor, e o outro queria evangelizar as pessoas, mesmo com Alzheimer? O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Provavelmente esse pastor que xingava todas as obscenidades, ele mudou só o exterior, só mudou a roupa, mas o interior dele ainda continuava sujo. O interior dele continuava sendo a mesma coisa que ele sempre foi. E quando ele perdeu aquele controle que ele tinha, né? Vamos brincar assim, aquele controle de palco, de atuação, quando ele perdeu isso, a natureza dele, de verdade, mostrou quem ele era. Qual é a sua verdadeira natureza? Quem realmente você é? Será que quando Deus te chamar lá na frente, para falar com Ele diante do grande trono branco de Deus, o nosso Senhor vai ver uma pessoa que continua do mesmo jeito, ou seja, com a natureza pecaminosa, cheia de pecado, ou o Senhor, quando nos chamar diante dele, nós estivermos diante do grande trono branco de Deus, Ele vai ver que a natureza que era pecaminosa foi transformada pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus. Quem que Ele vai ver? Quem que Ele vai enxergar? E eu te confesso que eu peço a Deus que Ele tenha mudado a nossa natureza, porque será terrível, irmão, se você viver a sua vida aqui achando que é uma coisa, e quando chegar lá diante do trono branco de Deus, Deus mostrar quem você realmente ainda é. Agora eu te digo, se você se render a Jesus, se você se predispor a se colocar nesse processo de santificação, entrando de verdade, para ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus, eu te garanto que no final vai existir algo que vai encher a tua vida de alegria. Quando você chegar diante do Pai e o Senhor te analisar como um raio-x, analisar por dentro quem você realmente é, e Ele ouvir, e Ele ver em você que você foi realmente mudado, a sua natureza, Ele vai olhar para você e vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo, entra para o gozo do teu Senhor. E Ele vai abrir a porta e você vai encontrar com aquele que te criou, irmão, aquele que te colocou de pé, aquele que fez você a imagem e semelhança dele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Pai, Yeshua, Yahvé. Ele vai estar esperando você do outro lado. Bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que se deixaram tratar pelo Espírito Santo de Deus, porque eles verão a Deus. Amém? Eu espero realmente que você tenha entendido essa palavra. Eu espero realmente que o Espírito Santo de Deus ele tenha feito a diferença e tenha movido o seu coração nessa noite para entender que essa palavra é uma palavra para a sua salvação. Se você ouvir essa palavra, se você der ouvido à voz do Espírito Santo de Deus e permitir que Ele te mude, o que vai acontecer na sua vida é salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar de pé. Vamos adorar o Senhor. Quer orar? Amém. Ó Santo Espírito, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai.
entendendo que Tu queres o melhor para nós, Senhor. E eu creio, Pai amado, que o Teu Santo Espírito intercessor, o que nos ama, quer o melhor para cada um de nós. Espírito Santo, faz a Tua obra em nosso meio, Senhor. Espírito Santo, faz a Tua obra dentro da igreja do Senhor. Senhor, queremos de fato ser a Tua casa. Pai, queremos que o Senhor habite em nós. Senhor, então, nos alerta, Senhor. Fala, Pai, com cada um em especial e nos torna sensíveis ao Teu falar, para que possamos, Senhor, sermos transformados, Pai, pelo entendimento da Tua palavra, Senhor. Que a nossa mente seja renovada, Pai amado, conforme, Senhor, formos aprendendo mais e mais de Ti. Paizinho, não queremos pecar contra Ti, Senhor, e não queremos estar longe de Ti quando aquele dia chegar, Senhor. O dia, Pai amado, onde não haverá mais máscaras, não haverá mais disfarce, Senhor, onde cada um deverá realmente se apresentar como é. Ah, Pai, queremos nesse dia, Senhor, termos verdadeiramente sido transformados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Atua em nosso meio, Senhor. Atua na Tua igreja, Pai amado. Alcança, Senhor, em nome de Jesus, a cada um de nós, Senhor. E completa, Pai, a boa obra que Tu já tens começado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Desperta, Senhor, o Teu povo, Pai. Aviva, Senhor, a cada um de nós, Pai. E alcança, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Aqueles, Senhor, que ainda não entendem, Pai amado, o Teu propósito. Nos usa para isso, Senhor. Estamos aqui para sermos usados por Ti, Senhor. Para que o maior número de pessoas possa, Senhor, Te receber como Senhor e Salvador. E, de fato, dedicar a vida a Ti, Senhor. Dado, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Nós queremos ser transformados, Senhor, de dentro para fora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, só o Teu Santo Espírito pode, Senhor, transformar aquilo que ninguém vê, Senhor, só nós sabemos, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que têm nos ouvido, Senhor, aqueles que estão aqui hoje, aqueles que estão assistindo, Senhor, que realmente eles sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Que haja uma transformação, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, eles recebam, Senhor, aquilo que eles precisam, Senhor, para serem transformados em vasos novos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se for preciso, quebra, Senhor, e faz um vaso novo, Senhor. Mas transforma, Senhor, os Teus filhos. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, terça-feira nós teríamos o nosso culto. Mas eu estava conversando lá com a Geise, eu acho melhor a gente continuar só com os cultos de domingo. E na terça-feira a gente faz aquela nossa reunião normal, né? Pelo Hangout. E a gente continua então com os cultos presenciais somente nos domingos. Amém?
Aí quem está assistindo aí, então, se tinha a intenção de vir na terça-feira, fica sabendo que já na terça-feira já não vai ter o culto presencial. Vamos ter os cultos presenciais somente aos domingos, 19h30, aqui na igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele derrame da sua graça sobre você, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. As mãos se levantam para dizer que tu